Antes mesmo de qualquer pensamento se organizar, antes que o peso das responsabilidades toque o coração, há um lugar silencioso onde tudo começa. É ali, nesse espaço entre o despertar e o mundo, que hoje não começamos com pressa, nem com ruído, nem com medo. Começamos com rendição. Hoje, eu não abro os olhos correndo para o que me espera. Hoje eu abro a alma para quem me sustenta. E antes de qualquer palavra, eu escolho lembrar. Não é a minha força que me mantém de pé, é o nome de Jesus. Nem todos os dias amanhecem leves. Há manhãs em que o corpo acorda, mas o coração ainda está cansado. Há dias em que a mente já desperta em batalha, carregando preocupações que sequer aconteceram. Mas existe um segredo espiritual que transforma o ambiente interior. Quando Jesus é o primeiro, o caos perde o volume. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o coração encontra um lugar firme para descansar. Jesus se torna âncora quando tudo parece instável. Jesus se torna abrigo quando o mundo exige demais. Jesus se torna direção quando não sabemos por onde começar. Houve um tempo em que a primeira reação era buscar distração, comparação, notícias, notificações, e sem perceber, a alma já estava cansada antes mesmo de respirar em paz. Mas algo muda quando o primeiro movimento não é externo, e sim espiritual. Quando o primeiro gesto não é deslizar uma tela, mas sussurrar um nome: Jesus. Dizer esse nome não é repetição, é convite. É como abrir a porta do dia e permitir que o céu entre antes do barulho. É reconhecer que não caminhamos sozinhos, mesmo quando tudo parece incerto. Existe um poder que não depende de cenário favorável. Existe uma força que não exige perfeição. Existe um socorro que responde até ao mais frágil sussurro. Quando o nome de Jesus é pronunciado com fé, algo se alinha por dentro. O coração desacelera, a esperança respira, a alma lembra quem está no controle. Há momentos em que tudo o que temos é fôlego, e às vezes nem isso parece suficiente. Mas quando falta palavra, quando falta energia, quando falta explicação, o nome de Jesus permanece. Ele atravessa a exaustão, ele alcança lugares que nossa força nunca alcançaria. A palavra nos lembra que o nome de Jesus não é apenas simbólico, ele carrega autoridade, vida e restauração. Quando Pedro declarou: "Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda", ele não ofereceu recursos humanos, mas liberou o poder divino. Isso nos ensina algo profundo. Jesus é suficiente mesmo quando sentimos que não temos nada a oferecer. Talvez você esteja olhando para alguma área da sua vida que parece paralisada, um sonho interrompido, uma fé enfraquecida, uma alegria que ficou pelo caminho. Assim como aquele homem foi levantado, aquilo que hoje parece imóvel pode voltar a se mover, não pela sua capacidade, mas pelo nome que você carrega nos lábios e no coração. Não é preciso ser perfeito para ser instrumento, não é preciso entender tudo para crer. É preciso apenas confiar que o nome de Jesus ainda carrega tudo o que sua alma procura. Crer nesse nome não produz apenas alívio momentâneo, produz vida. Vida que começa agora, vida que se manifesta em meio às lutas, vida que sustenta quando a fé parece pequena, porque o poder não está no tamanho da nossa crença, mas em quem colocamos nossa crença. Talvez hoje você não se sinta forte, talvez sua fé pareça silenciosa, mas mesmo assim, o nome de Jesus continua sendo fonte de vida para o presente, não apenas promessa para o futuro. Nele há fôlego novo, nele há alegria possível, nele há descanso real. E enquanto avançamos nessa oração, algo importante precisa ser lembrado. Algumas batalhas não são visíveis, mas são espirituais. Pesos que não se explicam, cansaços que não se justificam. O nome de Jesus tem autoridade para romper essas opressões. Quando é declarado com fé, a escuridão recua, não por mérito humano, mas por autoridade celestial.
Hoje, o nome de Jesus não é apenas consolo, é cobertura, é libertação, é identidade. Você não anda mais sob acusação, você anda sob redenção. O nome que antes julgava, agora justifica. O nome que parecia distante, agora chama você de filho, de amado, de restaurado. E mesmo aqui, agora, enquanto essas palavras são lidas, há algo sagrado acontecendo. Onde 2 ou mais se reúnem no nome de Jesus, Ele está presente. Não importa a distância, não importa a tela, não importa o horário. A presença não é limitada pelo espaço. Ele está aqui, silencioso, fiel, poderoso. Não apenas para confortar, mas para transformar. O nome de Jesus é acesso quando não sabemos o caminho. É refúgio quando a esperança oscila. É força quando a coragem se esgota. Então, antes de seguir, antes de avançar para a próxima parte, permita-se declarar isso com o coração aberto. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários Amém, como quem confirma: eu recebo, eu creio, eu permaneço. Quando pronunciamos o nome de Jesus, algo invisível, porém real, se movimenta. Não é apenas som, não é hábito religioso, é autoridade espiritual liberada. O céu responde, o coração se reposiciona e aquilo que parecia preso começa a ceder. Há pessoas que carregam um peso que não conseguem explicar. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, existe um conflito silencioso, uma inquietação constante, uma luta que ninguém vê. A palavra nos lembra que nem toda batalha é emocional ou circunstancial. Algumas são espirituais. E para batalhas espirituais, Deus não nos deu força humana. Ele nos deu um nome acima de todo nome. Quando Paulo ordenou, em nome de Jesus, que o Espírito saísse, não houve negociação nem resistência prolongada. A autoridade não estava na voz de Paulo, mas no nome que ele declarou. Isso nos ensina algo poderoso. Você não precisa aprender a conviver com aquilo que Deus já te deu autoridade para vencer. O medo não precisa ficar. A ansiedade não precisa governar. A culpa não precisa permanecer. O nome de Jesus rompe cadeias que a lógica não consegue explicar. Ele entra onde a terapia não alcança, onde as palavras falham, onde a alma já não sabe mais pedir ajuda. Talvez você tenha sentido uma opressão que não combina com sua fé. Talvez uma tristeza persistente, pensamentos repetitivos, noites inquietas, uma sensação de estar sempre em alerta. Ouça com atenção. Isso não define quem você é. Existe autoridade disponível e ela se manifesta quando você fala o nome de Jesus com fé e convicção. Não se acostume com o que Deus quer curar. Não normalize o que Ele quer libertar. Quando o nome de Jesus é declarado sobre a mente, há alinhamento. Quando é declarado sobre o lar, há paz. Quando é declarado sobre a família, há proteção. A escuridão não debate, ela recua. E mais, esse nome não apenas expulsa o que é maligno, mas também restaura o que foi ferido. A palavra afirma que fomos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que sua identidade não está mais ligada ao erro do passado, mas à obra da cruz. Quantas pessoas ainda vivem como se estivessem em julgamento, tentando provar valor, tentando compensar falhas, tentando pagar uma dívida que Jesus já quitou. Mas o nome que foi colocado sobre você não é condenação, é redenção. Se o acusador insiste em lembrar quem você foi, lembre-se de quem ele é. Se a culpa tenta falar mais alto, permita que o nome de Jesus tenha a última palavra. Quando você falha, não se esconda. Corra para o nome que restaura. Quando você cai, não desista. Levante-se sustentado por esse nome. Jesus não se afasta na fraqueza, ele se aproxima. Ele não exige performance, ele oferece presença. E essa presença não vem apenas para acalmar emoções, mas para transformar estruturas internas. Onde ele entra, nada permanece igual. Ele reorganiza afetos, redefine prioridades, cura memórias e fortalece a fé. O nome de Jesus é sua senha de acesso ao céu.
É sua autoridade na terra, é sua âncora quando tudo balança. Quando faltar palavras, diga Jesus. Quando faltar forças, diga Jesus. Quando faltar direção, diga Jesus. Esse nome não se desgasta com o uso. Pelo contrário, quanto mais é pronunciado com fé, mais profundo ele ecoa na alma. Se você sente que algo começou a se mover dentro de você enquanto lia essa parte, escreva nos comentários "Glória a Deus", como quem reconhece que a autoridade não vem de si, mas do Senhor. Há um descanso profundo que só chega quando entendemos quem somos à luz do nome de Jesus. Muitos seguem a vida tentando se limpar sozinhos, tentando corrigir o passado, tentando merecer o amor de Deus. Mas a palavra é clara. Fomos lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso muda tudo. Ser lavado significa que aquilo que manchava já não define mais. Ser santificado significa que fomos separados com propósito. Ser justificado significa que a sentença foi anulada. Ainda assim, quantos caminham como se estivessem em dívida, como se precisassem provar algo a Deus, às pessoas ou a si mesmos? O nome de Jesus não apenas perdoa, ele reposiciona. Ele tira você do lugar de acusado e te coloca no lugar de filha. O que antes era vergonha, agora é testemunho. O que antes era erro, agora é aprendizado. O que antes era dor, agora é matéria-prima de cura. Quando Jesus coloca o nome dele sobre você, ele assume responsabilidade pela sua história. Você não está mais sozinho tentando dar conta da própria redenção. A cruz já falou, o sangue já selou, a graça já declarou: está consumado. Talvez você ainda ouça uma voz interior dizendo que não é suficiente, que sempre falha, que nunca será totalmente limpo. Essa voz não vem de Deus. O nome de Jesus não acusa, ele restaura. Ele não expõe para humilhar, ele revela para curar. Se você caiu, o nome de Jesus ainda te levanta. Se você se afastou, o nome de Jesus ainda te chama. Se você se esqueceu de quem é, o nome de Jesus ainda te lembra. E há algo ainda mais profundo. Quando nos reunimos no nome de Jesus, sua presença se manifesta de forma real e íntima. Não é simbólico, não é emocional, é espiritual. Jesus prometeu estar presente onde seu nome fosse honrado, e ele cumpre. Mesmo agora, enquanto você lê, ele está perto, não esperando que você melhore para se aproximar, mas se aproximando para que você seja transformado. A presença dele não depende do seu desempenho, depende apenas da sua abertura. A vida cristã não é sobre carregar um nome por costume, mas honrar esse nome com o coração alinhado. Não é usar o nome de Jesus como fórmula, mas reconhecê-lo como Senhor. Quando isso acontece, algo muda na forma como falamos, decidimos, reagimos e esperamos. O nome de Jesus começa a moldar nossa linguagem, começa a moldar nossas escolhas, começa a moldar nossos relacionamentos. Você passa a entender que não está apenas chamado pelo nome dele. Você está coberto, selado e marcado por esse nome. Ele se torna escudo contra a culpa, canção em meio à esperra e força no dia difícil. E quando você errar novamente, porque todos erramos, o caminho não é se afastar, mas voltar. Voltar para o nome que não muda, não se cansa e não desiste. O nome de Jesus não perde poder com o tempo. Ele continua sendo fonte de misericórdia renovada. Talvez hoje você precise parar de fugir e simplesmente descansar. Descansar no fato de que Deus já fez o que precisava ser feito. Que você não precisa carregar mais pesos que não te pertencem. Que a identidade que te define não é o passado, mas a obra de Cristo. Esse nome que te lava também te envia. Esse nome que te cura também te chama. Esse nome que te perdoa também te confia propósito. Você não é um erro tentando dar certo. Você é alguém amado sendo transformado. Se essa verdade tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu creio", como quem declara: "Minha identidade está firmada em Jesus". Há um convite silencioso ecoando no coração de muitos hoje.
Não é um chamado para fazer mais, produzir mais ou tentar ser melhor. É um chamado para realinhar, para devolver a Jesus o lugar que nunca deveria ter sido apenas simbólico, mas central. É fácil dizer que Jesus é importante. Mais difícil e mais transformador é permitir que Ele seja primeiro. Primeiro antes das decisões, primeiro antes das reações, primeiro antes das preocupações. Muitos não se afastam de Deus por rebeldia, mas por rotina. A vida vai ocupando espaços, as urgências ganham voz, e quando percebemos, Jesus está presente, mas não está no centro. Ele está incluído, mas não priorizado. E o Espírito Santo hoje sussurra com ternura: faça espaço novamente. Como seriam seus dias se Jesus tivesse sua atenção antes da agenda? Como seriam seus pensamentos se ele tivesse a primeira palavra antes da ansiedade? Como seria seu lar se o nome dele fosse o primeiro a ser liberado no ambiente? Colocar Jesus em primeiro lugar não é um ato religioso, é um ajuste de governo. É reconhecer que quando tentamos liderar a própria vida sozinhos, o cansaço chega rápido. Mas quando ele assume o centro, a paz cria raízes. Quando Jesus é primeiro, a pressão diminui. Quando Jesus é primeiro, o discernimento aumenta. Quando Jesus é primeiro, o ruído interno se aquieta. Talvez exista hoje uma área do seu coração que você vem tentando administrar sozinho, sozinha. Um relacionamento, uma decisão, um medo antigo, um sonho guardado. Jesus não pede esse lugar porque quer controlar. Ele pede porque ele cuida melhor. Ele sabe o peso que você tem carregado. Ele conhece o desgaste de tentar dar conta de tudo. E ainda assim, ele não força a entrada. Ele espera ser convidado. Realinhar é dizer: Senhor, vai à frente, eu sigo. É abrir mão da ilusão de controle e abraçar a confiança. E isso não se limita às manhãs. É sobre a ordem da vida, sobre quem governa suas escolhas quando ninguém está vendo, sobre quem você consulta quando o medo aparece, sobre onde você corre quando algo foge do controle. Jesus não busca perfeição, ele busca rendição. Não busca promessas vazias, busca a entrega diária. Talvez você pense: já tentei colocar Jesus em primeiro antes e falhei. Mas ele não está procurando histórico impecável. Ele está procurando um coração disposto a recomeçar, sempre. Quando você o coloca no centro dos pensamentos, a mente clareia. Quando você o coloca no centro das decisões, portas se abrem. Quando você o coloca no centro da dor, o sofrimento ganha propósito. Isso não é emoção passageira, é solo sagrado. É um ajuste espiritual que muda o ritmo da caminhada. Quando Jesus é primeiro, tudo começa a encontrar seu lugar. E hoje, esse momento pode marcar um novo começo, não apenas uma oração bonita, mas uma mudança de direção, uma escolha consciente de viver a partir da presença, não da pressão. Se esse realinhamento faz sentido para você, escreva nos comentários: Jesus é o primeiro, como uma declaração pública de fé e entrega. Chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim do que Deus está iniciando. Porque quando Jesus ocupa o primeiro lugar, nada permanece comum. O dia ganha outro ritmo, a alma encontra descanso, o coração aprende a confiar de novo. Talvez você não acorde todos os dias cheio de força. Há manhãs em que o corpo desperta cansado e a mente já carrega o peso de ontem. Mas existe uma mudança santa quando escolhemos dizer o nome de Jesus antes de dizer nossos medos. Quando escolhemos alinhamento em vez de ansiedade. Quando convidamos o céu para liderar aquilo que antes tentávamos controlar. Colocar Jesus em primeiro não é negar a realidade. É escolher uma perspectiva mais alta. É decidir que Ele será o filtro dos pensamentos, das palavras, das atitudes e das escolhas.
É permitir que sua presença conduza até mesmo os detalhes que parecem pequenos demais para a oração. Quando Jesus é primeiro, a resposta muda. Quando Jesus é primeiro, o tom muda. Quando Jesus é primeiro, até o silêncio ganha sentido. Não se trata de fazer declarações bonitas, mas de viver uma rendição diária. De lembrar a cada decisão que você não caminha sozinho. Que há alguém que vai à frente, preparando o caminho, sustentando o passo e fortalecendo o coração. E se em algum momento você esquecer, se distrair ou tentar assumir novamente o controle, não se condene. Apenas volte. Volte para o nome que não se cansa. Volte para a presença que não acusa. Volte para o lugar onde a graça sempre está disponível. O nome de Jesus não é um acessório espiritual. É fundamento, é direção, é vida. Quando você fala esse nome com fé, algo se estabelece no mundo espiritual. A paz que se instala, a esperança que se renova, a força que brota onde antes só havia cansaço. Que hoje você caminhe lembrando que está coberto, que suas falhas não anulam o chamado, que seus medos não anulam as promessas. Você não foi chamado para sobreviver os dias, mas para vivê-los com propósito. E esse propósito se revela quando Jesus ocupa o centro, não apenas da oração, mas da vida. Que cada conversa hoje carregue graça, que cada desafio leve você à oração, que cada bênção produza gratidão, não orgulho. Que sua casa seja marcada pela paz, que sua mente seja guardada, que seu coração seja fortalecido. E quando o dia terminar, que o nome que abriu amanhã ainda esteja nos seus lábios, não porque tudo foi fácil, mas porque Ele foi fiel, porque Ele caminhou com você em cada passo, porque Ele é digno de cada fôlego, cada batida, cada entrega. Essa oração é para quem está cansado, mas não desistiu, para quem ainda crê, mesmo em silêncio, para quem sabe lá no fundo que Jesus é o único nome que faz tudo encontrar sentido. Há poder nesse nome, há cura nesse nome, há futuro nesse nome, há descanso nesse nome. Que este não seja apenas um momento de leitura, mas um marco de decisão. Que a partir de hoje, Jesus não seja apenas parte do seu dia, mas o centro dele. Se esta oração falou com você até aqui, escreva nos comentários "Eu recebo", como quem declara que esse novo começo já está sendo gerado no coração. Que a paz que excede todo o entendimento guarde sua mente e seu coração. E que você caminhe hoje e todos os dias com Jesus em primeiro lugar. Amém.